Na série de entrevistas de bola aos candidatos à presidência do Benfica, temos connosco Luís Filipe Vieira, homem que detém o recorde da presidência do clube entre 2003 e 2021. Durante esses 18 anos nunca perdeu uma eleição para a presidência do Benfica. Luís Filipe Vieira, bem-vindo à bola. A pergunta que eu te faço é, imagino que eu sou sócia do Benfica, tenho as cotas em dia, porque é que eu devo votar Luís Filipe Vieira nas eleições do próximo dia 25? Porque é que devo votar? Bem, eu acho que, porque é que devo votar? Devo votar porque, na realidade, eu penso, sou aquele que tem mais experiência destas andanças, como costuma-se dizer, não é? Acho que está para fazer no Benfica, o Benfica precisa de um perfil de homem como eu, com a experiência que adquiriu ao longo deste tempo todo, e com a vontade de ganhar como eu tenho, ou seja, quero pôr novamente um Benfica. Eu acho que durante estes anos todos que passámos aqui, atrasámos bastante, perdemos muita coisa no Benfica, em termos profissionais, dezenas de funcionários, operadores do Benfica foram-se embora, e acho que a única pessoa que pode neste momento encetar algo de novo no Benfica sou eu, porque aquilo que eu tenho visto, e não é menosprezando ninguém, logicamente, mas aquilo que eu tenho visto dos outros, há muita conversa, mas não se vê nada do que é que eles querem fazer no Benfica. Acho que só vão começar a fazer quando chegarem cá e andam a ver o que é que há para fazer e depois não conseguem descobrir o que é que há para fazer, de certeza. Antes de falarmos até em concreto dos seus planos, dos seus projetos, gostava de perguntar se concorda também com o modelo destas eleições, ou seja, pelo facto de haver, por exemplo, uma segunda volta, porque isto decorre de uma mudança de estatutos. Já agora gostava de saber a sua opinião sobre isso. Eu sou muito crítico em relação aos estatutos, da maneira como eles foi participado pelos sócios do Benfica. Aliás, aquilo foi uma minoria de sócios do Benfica, foram cerca de 9 mil sócios que aprovaram os estatutos, e eles normalmente costumam dizer, não, foi aprovado por sócios com 90 a 10. Também os outros sócios, a grande maioria estava em casa, nem sabia, se calhar ainda hoje ninguém sabe o que é que são os estatutos do Benfica. Ninguém sabe. E acho que isto foi um fato de medida precisamente naquilo que eu chamo a tendência radical do Benfica. Fizeram tudo, aliás, artigo a artigo foi votado, precisamente com as alterações que eles pretendiam que fosse feito. E viu-se bem na última Assembleia como é que estão organizados e a força que têm neste momento. Não é? Aliás, eu penso que há de embloquear um dia o Benfica. A continuar desta vida que estamos, de certeza que o Benfica há de uma altura que se torna ingerível. Porque uma das situações que decorreu dessa mudança de estatutos é uma situação já falada, que é o facto de, se os sócios chumbarem um relatório e contas, pode cair uma direção. Quando fala que prevê desestabilização no Benfica, é também por causa disso? Então, eu lembro perfeitamente de um relatório de contas que foi reprovado do Benfica. Foi, pela primeira vez, reparámos os capitais próprios do Benfica. Anos passados, reparámos os capitais próprios do Benfica e chumbaram o relatório. Este aqui era um relatório também que tinha resultado positivo, chumbaram. Ou seja, vamos ter uma instabilidade bastante grande no Benfica, porque as pessoas estão focadas em algo e as pessoas têm que entender, enquanto o Benfica não tiver estabilidade, não vai chegar lá. Mas que pessoas são essas? Então, o movimento de servir o Benfica, essas são, aliás, e o outro candidato, Noronha Lopes, tem lá uma boa parte também dessas pessoas. Ou seja, normalmente, o que nós estamos a notar, e visto para a Assembleia, há ali uma convergência entre as pessoas, ou seja, entre esse movimento e a candidatura do Noronha Lopes. Mas isso pressupõe que também o novo presidente do Benfica vai enfrentar essa destabilização, ou seja, um movimento que diz que pode estar a causar essa destabilização pode ocorrer também, a agulha virar, já tenho essa experiência. A agulha virar, não é? Então, levei anos e anos com eles. Não estavam já tinham alguma implantação bastante forte dentro do Benfica. Aliás, bastava-se ver para as Assembleias Gerais o que é que se passava. Não é? Mas acha que isto, por causa disto que ocorreu, e essa crítica que faz, lembro de um tempo em que disse às vezes a democracia há mais no Benfica. Era no sentido de que se houvesse demasiada voz aos adeptos, ou demasiado poder aos sócios, podia-se cair aqui algo ingerível, quase até uma balcanização. Ou seja, deixem continuar como estão os estatutos do Benfica e vou ver o que é que vai ser ao Benfica. Mas quando disse nessa altura, era isso que se referia? O Benfica só foi possível recuperar da maneira que recuperou tão rápida. Precisamente tinha alguém com uma liderança forte e tinha uma estrutura profissional a sério que funcionava como multinacional. Só a única maneira. E impusemos essa estabilidade também num período que ganhámos muito.
Isso também foi importante, nessa altura ganhámos o Tetra e podíamos ter ido ao Penta. E depois voltámos a ganhar em Salveiro 18, 19 e depois o Rui é que voltou a ganhar também. Ou seja, mas houve um período que já prestámos essa estabilidade, nós tivemos essa estabilidade. Aliás, devia ter sido a estabilidade é tão grande, mesmo no período do Covid, fomos cá ao clube que passou com mais à vontade no Covid. Ou seja, acha que pode haver democracia a mais com estes novos estatutos, com esta nova forma? Democracia a mais é a liderança que as pessoas têm que ter. Ou seja, aliás, comigo estes estatutos nunca iam. Nunca. Aí garanto que se fosse presidente do Benfica, isto não chegava lá. Estes estatutos assim. Gostaria de os mudar? Se fosse presidente do Benfica? Aliás, não mudando diretamente, não sou jurista, há quem diga que só daqui a 8 anos, mas eu acho que de qualquer forma o Benfica não pode ser penalizado numa situação destas. Uma minoria ter tomado conta do Benfica, uma minoria que domina claramente as Assembleias Gerais do Benfica, não pode ser. Aliás, para lhe dizer mais, todo o projeto do Benfica assentava na participação efetiva dos sócios do Benfica. Essa participação passava precisamente por votarem, ou seja, para tomarem uma decisão. Ou seja, se o Benfica tem os 400 mil sócios, quando previ os 300 mil sócios, já é uma situação dessas. E aquilo que eu fui dizendo aos benfiquistas qual era a vantagem que tinham se tornarem sócios do Benfica, é que passariam a participar nas decisões do Benfica. E essa decisão passava, principalmente das Assembleias Gerais, depois podíamos até abrir muito mais ainda, porque através de referendos que o Benfica pudesse fazer. Aliás, eu sou da opinião, neste caso concreto dos estatutos do Benfica, devia-se fazer um referendo aos sócios e dizer este era aquilo que nós tínhamos, esta é a alternativa e esta é a alternativa. E aí os sócios é que iriam votar. Nunca iriam permitir que fosse, numa Assembleia Geral, artigo a artigo ser votado, para se escolher um fato de medida perfeitamente para onde eles estão. Nunca foi pensado, por exemplo, digamos, ir ao encontro de um modelo que existe, por exemplo, do Real Madrid, em que há delegados que representam sócios, ou seja, mesmo que vão 500 a 600 pessoas, mas essas pessoas representam o universo, no caso aqui, dos 400 mil. Não, nunca pensei nisso. Enquanto eu estive cá, não pensei nisso. Mas o modelo que o Benfica tinha, a participação de sócios também é efetiva. Devia ser efetiva para toda a gente, porque nós sabemos que as participações na Assembleia Gerais são muito reduzidas. Luís Filipe Vieira, explique-nos porque é que decidiu, nesta altura da sua vida, voltar a ser candidato à presidência do Benfica. Já repeti isso tantas vezes, pelo amor de Deus. Decidi porque achava que o Benfica não estava no caminho correto que devia estar. O Benfica paralisou praticamente durante 4 anos. Conhece o Benfica, nós conhecíamos o Benfica, era uma empresa, era um clube ou uma empresa, um clube por empresa que funcionava normalmente. Hoje o Benfica assenta em decisões de 2 ou 3 pessoas, mais nada. E não há coordenação do Benfica. Toda a gente sabe isso. É mais que repetido diversas vezes isso. Estas são as eleições mais concorridas da história do Benfica, 6 candidatos. De alguma forma há aqui uma divisão dos candidatos também por gerações de sócios, ou pensa que não e que todas as candidaturas, nomeadamente a sua, convencem adeptos e sócios do Benfica das mais diversas idades? Não. Acho que a minha candidatura é uma coisa importante para os benfiquistas. Esta candidatura representa o povo do Benfica. O Benfica é do povo e esta candidatura efetivamente representa isso mesmo. Aliás, isso foi essa aproximação que eu tive junto aos sócios também que fez crescer muito a onda do Benfica e deixar-nos margem para nós trabalharmos. Se não fosse assim, também não estava a reparar que ao longo destes últimos 4 anos houve um afastamento geral da direção do Benfica em relação aos sócios do Benfica. Basta ver o próprio Presidente quantas casas do Benfica visitou. Aliás, visitou mais agora que durante 4 anos as casas do Benfica, porque era uma aproximação que eu tinha muito grande. Ele diz que estas pessoas estão elas todas, nos locais onde estamos inseridas, estão todas sempre a participar no benfiquismo, estão a fazer sempre crescer o benfiquismo. E nós, realmente, com estes estatutos, parece que estamos a maniatar todas, até eles próprios, foram maniatados, deixaram de poder votar, quer dizer, não houve respeito. Acho que há, em relação à história do Benfica, muita coisa nestes estatutos prejudicaram a história do Benfica. Nestes estatutos foi abolido o voto eletrónico, de alguma forma é algum sinal de desconfiança? Não sei porque é que as pessoas têm desconfiança no voto eletrónico. Eu estou muito à vontade que nunca interferi no voto eletrónico, nem sei como é que funciona, não foi. A única coisa que o Ferreira me dizia é que era 100%. Aliás, o primeiro voto eletrónico que nós fizemos, o primeiro e o segundo, foi para a Comissão Nacional de Eleições, que foi vigiar o voto eletrónico do Benfica. E foi o mesmo modelo sempre. Uma das alterações dos estatutos também tem a ver com a remuneração dos órgãos sociais do clube. O Luís Filipe Vieira já disse que, vencendo as eleições, não vai ser remunerado. Sim, sim. Quero perceber porquê e se os vice-presidentes que fazem parte da sua lista vão ou não vão ser remunerados caso vença as eleições. Olha, as pessoas que estão comigo, nunca falámos de uma situação dessas. Honestamente, nunca falamos. Não sei qual é a decisão delas, mas eu não tenho intenções de ser remunerado do Benfica. Há quem diga que uma questão de transparência quer ser remunerado, isso é outra situação dessas pessoas. Eu não tenho intenção, nunca fui remunerado do Benfica, também não era agora que ia ser.
Aquilo que me motiva a mim é tentar pôr o Benfica no caminho certo, fazer aquilo que voltou a fazer, fechar o ciclo do que tinha no projeto Benfica. Esse é o que me motiva mais. Mas durante os anos que esteve no Benfica, sempre deu ênfase à profissionalização que queria no clube, que conseguiu colocar no clube. Não é justo que as pessoas sejam pagas pelo trabalho que fazem? Não, mas o que eu digo é que o Benfica tem que ter dinheiro para pagar a profissionais, não é a dirigentes. Porque você imagina, enquanto um profissional é admitido, se amanhã ele não provar, o Benfica pode mandar embora. Um dirigente já não manda embora. Está lá e se quiser, se houver qualquer situação de litigância ou chatice, ele vai lá se manter até ao final do mandato e está a ganhar sempre dinheiro. E era isso que, não defendo essa situação, acho que o Benfica tem que ter dinheiro para pagar a bons profissionais, como no passado. Se aquilo, para que é que nós vamos inventar uma coisa que estava a funcionar? Portanto, também é contra essa remuneração dos dirigentes eleitos ao abrigo dos nossos Eu sou contra estatutos. a remuneração de toda a gente. Eu acho que já ser presidente ou ser dirigente do Benfica já é algo muito importante para essas pessoas. Pelo menos, olha, viajam à borda, veem jogos à borda, já tem muitas vantagens, não é? Eu soube quando saí do Benfica, começou logo a ver senhas de presença, aquilo foi tudo profundamente alterado. Luís Filipe, está convicto que os processos em tribunal e tudo o que se tem falado e tudo o que está em curso não vai afetar em nada aquilo que será o seu desempenho nestas eleições do próximo dia? Não, olha, se eu não tivesse tanta certeza do que eu penso, primeiro duas coisas, sei que estou inocente, depois confio na justiça, eu tenho que aguardar a que a justiça decidir, estou à sua mercê, não tenho problema nenhum. Por isso, se eu tivesse algo que me preocupasse, já que uma vez ia me candidatar a 90% do Benfica, nem pensar nisso era bom, não é? Por isso, também já estava muito tempo parado, já me chateava estar parado também. Foi pena só que lembrei muito tarde, devia ter pensado mais cedo. Isso. Não tem consigo jogadores nesta campanha? Não. Porque não quis? Não quero mesmo. Não quis mesmo. E alguns eu telefonei a dizer, acho que não, eu sou um património do Benfica, não sou um património de nenhum dirigente. E no passado podia-se aceitar isso, que havia um ou outro, mas hoje somos 6 ou 7 candidatos, já nem sei quantos é que somos. Não? E acho que isso, arrastar as pessoas para essa situação é complicado. Não é? E ainda ontem foi um que queria me apoiar e disse, pá, esquece. Então não vou apoiar ninguém, acho que bem que faço. Mas tem tido vários jogadores que se dirigem assim e dizem, pá, eu quero manifestar o meu apoio e o Luís Filipe disse que não quer. Dois bastante importantes. Aí fica. E se for eleito presidente, vai querer contar com esses dois e com os outros ou não vai querer contar com antigos jogadores? Curiosamente já lhes disse a eles que não. Porquê? Eu tenho, aquilo que eu passei, sabe que as pessoas que não reconhecem os erros que cometeram é que é muito mau. Eu sei os erros que cometi. E que erros é que foram esses? Se eu estou-lhe a dizer que não quero mais nenhum jogador perto de mim, não quero mesmo. Poder pensar isso, não está no meu horizonte uma situação dessas. Mas quando fala perto de si, é apenas num cargo como foi o do Rui Costa, por exemplo, ou também outros cargos, como foi o Luizão, como esteve até o próprio Simão Sabrosa, o próprio Nuno Gomes. Para lhe dizer assim, isto não interessa ao Benfica neste momento. Isso não interessa. Vamos à frente. Isso não interessa. A minha opinião sobre isso é a minha opinião. Há outros que ainda querem, já demonstrou isso mesmo. E assim, sinceramente, eu não quero que os jogadores do Benfica, neste momento, que é uma decisão bastante importante para o Benfica, que sirvam de moeda de troca, ou alguém, olha, tu vais-me apoiar porque vais ser o scouting do Benfica em tal país e tal país. O outro é a mesma coisa, eu não faço isso. Portanto, acha que um apoio dos jogadores não é algo que, até nestas eleições, seja algo muito impactante, é isso? Não, alguns jogadores podem ser impactantes, não é? Mas não tenho visto nenhum jogador apoiar ninguém, tirando o caso do... Tem o Nuno Gomes que faz parte da... Está bem, mas o Nuno Gomes é uma decisão dele, que foi para dirigente. E é de quem o quis, também. Magoou de alguma forma pela relação que teve com ele no passado? Não, espera aí, eu tenho uma relação ótima com o Nuno Gomes, não tenho nada contra o Nuno Gomes. Nem pensar nisso é bom. Não tenho nada. Agora, há critérios em termos de gerir. E eu sei o que é que eu sou, como é que eu sou exigente, isso é outra coisa. Agora, o Nuno Gomes, sou amigo do Nuno Gomes, tenho uma grande relação com o Nuno Gomes, já disse, há dias, foi se calhar um dos jogadores que marcou muito uma situação que nós tivemos, para dizer se calhar de incumprimento com ele, e ele nunca abriu a boca. Mas quando ele fala que diz que não quer, que se quisesse apenas e só cargos, não quis taxos, digamos assim, quando lhe perguntaram a ele o porquê de estar noutra candidatura, ele disse isso, ou seja... Não foi comigo, não foi por causa disso. Ele quer dizer, se calhar, o que ele quis dizer foi o seguinte, eu fui dos homens que disse a ele, tu não te vais embora, Pedro, mil homens vem para aqui, tu vais crescer bastante, e é importante partir para a tua formação nisto.
Ele entendeu que não, tinha que sair, pronto, senão tinha ficado lá mesmo. O que ele quer dizer é isso, é o tacho dele, não é mais nada. Nem nunca mais ninguém o convidou, nem ninguém convidava para lá. O Florentino Pérez é um exemplo para si, porque há muita gente que estabelece um comparativo de um dirigente que tinha estado num grande clube como o Real Madrid, saiu e quando percebeu, pouco tempo depois, voltou e acabou por continuar a obra. Nem sabia essa história. Pois, sei que ele voltou. Eu acho que quem teve... O Benfica vai ter um problema se entrar o que se passou aqui ao lado, com o Sporting, ou seja, constantemente mudar direções atrás de direções. O Benfica vai fazer um trajeto muito preocupante por aí fora. Mesmo nos primeiros anos, agora, vai ser complicado voltar a ganhar. Mas quando diz isso, diz apenas isso só, pela questão dos estatutos, pela instabilidade que tem encontrado, que diz que encontrou, económica também, ou financeira, aliás, ou há algo mais? Ou seja, o que é que o seu sentido lhe diz? No sentido, acho que o Benfica nos últimos 4 anos não foi devidamente bem gerido. Não teve a liderança que tinha que ter também. Nós não estamos bem, por bem, só pelas contas. Nós temos um presidente a dizer que hoje está melhor quando recebeu o Benfica, quando tem o maior passivo, mais 100 milhões de euros, tem o maior dívida, mais 100 milhões de euros. Eu andei anos e já tinha a experiência do Alverca. Quando entrei lá dentro, aquilo era bastante complicado. Apesar de hoje estar muito mais estável que estava no passado, não é? Hoje, quem entrar no Benfica, primeiro que entre, dentro dos corredores, como eu chamo, do Benfica, depois que entre na Federação também, entre no meandros da Liga, na relação com todos os clubes, isto não vai ser nada fácil para o Benfica. Porque, em mais, hoje andamos um Porto bastante forte, temos um Sporting bastante forte, temos um Braga a crescer, um Benfica agora que parece, penso eu, que está a ressuscitar novamente. Isso, acho que não... Chegar ali, há uma coisa que eu tinha uma vantagem, chegar lá, sei o que é que tenho que fazer de imediato. Quem chegar lá vai andar a ver. Se tivesse que dizer a primeira medida que tivesse de tomar, quando lá chegasse, qual seria? Era a reunião com o pessoal todo, a primeira medida. Era falar com toda a gente, e a segunda medida, imediatamente o António Ferreira, ir tratar da manutenção de todas as infraestruturas do Benfica. Primeira medida. Eram rápidas estas situações, para tomar conta da casa a ser, naquilo que é preciso o Benfica fazer. O resto, depois, iríamos tratar como tempo de tempo. Além de Domingos Soares Oliveira, que diz que gostava de trazer e que já disse que vai trazer, quem é que poderá voltar mais? Isso não tenho autorização para falar nisto. A única coisa que posso lhe dizer é que o Domingos falou comigo que está disponível para regressar. Mas estamos a falar mais do que uma pessoa? Sim, mais de uma pessoa. Estamos a falar, se calhar, em 5 ou 6 pessoas. Todas que tiveram a trabalhar consigo no Benfica? Estiveram. Isso leva-me à segunda pergunta, que é qual é o seu modelo do futebol para o futebol? Porque a verdade é que, se for presidente, pela primeira vez não vai ter Rui Costa, que era um diretor desportivo e que era, digamos, o seu braço direito em muitas situações de futebol. Também não vai ter Lourenço Pereira Coelho, que saiu, a não ser que se Lourenço Pereira Coelho seja uma das pessoas que pode voltar. Vai partir muito do diretor-geral que está a ser escolhido para o Benfica. Está escolhido, já tem encontrado o homem com o que é que trabalha comigo. A partir daí ele tem que ser ouvido. Também não vamos afastar ninguém que esteja lá, já vou dizer. Nós formos até o final da época, iremos conversar com as pessoas e falar com elas. Mário Branco continuará no Benfica. Mário Branco, logicamente, tem que continuar. Mas que já escolheu esse diretor-geral, que essa é uma das pessoas que já esteve no Benfica, é isso? Não. Será uma pessoa nova? Dificilmente, no futebol, gente do passado irá trabalhar comigo. Só poderia ser uma, mas este não foi. Tiago Pinto? Mas está muito bem agora, deixa estar. Mas esse diretor-geral que nos diz que já tem escolhido, foi fácil encontrá-lo? Não, está encontrado, acho que vamos mais para a frente, senão estamos a falar de pessoas que não devemos falar delas. Não. Aqui não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de uma mudança, apesar de tudo, estrutural. Já estou a dizer que vai entrar, tenho certeza que ele está a funcionar muito bem, está a trabalhar, pronto, não vale a pena estar em Espanha, está em Portugal, não vale a pena. Liderei por aí, não vamos monitorar ninguém. Mas era nesse sentido quando, noutras entrevistas que disse, quando lhe disseram que se tiver que estar ocupado, questões do tribunal, etc., que tinha isso, digamos, assegurado, é nesse pressuposto, ou seja, quando essas pessoas que são altamente profissionais, que lhe dão essa garantia, que mesmo que tenha que ter tempo para tratar dessas situações, que as coisas estão asseguradas? Estão mais que asseguradas, mas acho que não vou passar muito tempo no tribunal, já lhe digo. As pessoas andam a fazer aqui um abecedário ao contrário.
devem estar enganados. Para algumas até falam e nem sabem o que é que estão a dizer. Nem sabem o que é que estão a dizer. Nem sabem. Estão mais interessados, se calhar, eles do que eu, veja bem. A verdade é que a velocidade com que os processos decorrem é rapidamente que as coisas caem até no esquecimento. Voltei a dizer ainda há um bocado, estou inocente, considero-me inocente e eu não tenho pressa com a justiça. A justiça só tem timing. Tem as horas, o mês, o ano, eles é que têm que decidir, não sou eu, não ando aqui a gritar, também não vou fazer nada para adiantar ou protelar. Quando for, cá estou para responder. Há dias dizia, tenho muito tempo para tratar do Benfica, para ir lá tratar do que for tratar do tribunal, ainda para treinar todos os dias. Eu tenho tempo para isto tudo. A minha vida prepara-se bem. Logicamente que irei ter gente, como, aliás, vocês sabiam perfeitamente, vocês conheciam o meu Benfica, não era por mim que o Benfica não funcionava. O Benfica sempre funcionou sem mim. Okay? Depois está devidamente organizado. Repare, quando eu saí do Benfica, ninguém sentiu a minha falta. A máquina funcionou normalmente. O problema foi quando saíram 2 homens-chave da nossa casa, o Domingos e o Miguel Moreira. Esse é que foi o problema grave do Benfica. E isso é algo que ainda continua a dizer que foi o grande erro cometido pelo Rui Costa. Quando há pouco, quando dizia que, também numa entrevista recente, que não acredita que o José Mourinho vai ficar 4 anos no Benfica, e que deu a entender, diga-me se eu interpretei de uma forma errada, que é, se amanhã tivesse que escolher um treinador para o Benfica, já o tinha. Já o tinha mesmo. E chegava lá e propunha para ter mais anos de contrato com o Benfica. Para acabar esta onda que anda para a seleção nacional, tínhamos de ter uma conversa a sério, frente a frente, isto é para continuar. Eu quero até o final do meu mandato, como é? Eu tinha que falar comigo, abertamente, não é? Também, não vale a pena estar a me enganar, então para a seleção, se calhar tens de parar aqui e temos que ver outra pessoa para continuar, não é? É curioso que isso seria uma ironia do destino, porque o Mourinho fez um ultimato à altura ao presidente do Benfica, que era Manuel Valerinho, e o Manuel Valerinho não cedeu e acabou por sair. Ninguém estava a fazer nenhum ultimato a ele, pelo amor de Deus, ninguém estava a fazer nenhum ultimato. Há uma situação, se neste momento eu entrasse no Benfica, tendo o Zé Mourinho, logicamente que eu gostaria que ele fosse comigo até ao final do mandato. Uma estratégia que não é igual a que ele tem hoje, se era falando abertamente com ele, porque para mim vai ser fundamental, não para o Benfica, a situação da formação. Nós iremos impor regras claras numa situação destas, iremos definir quantos jogadores é que queremos no painel principal, o resto será só formação. Serão 18 ou 19 ou 20, não sei agora, o resto é só formação. Mas só para esclarecer, se ele dissesse que não estivesse disponível por algum motivo, tinha já um treinador? Neste momento não tinha, não estava a pensar nisso. Já estava a pensar anteriormente, mas depois, a entrada de Zé Mourinho não valia a pena estarmos a assistir nada com ninguém, nem a falar com ninguém. Caso vença as eleições do próximo dia 25, o que é que ambiciona e sonha ganhar no Benfica? No futebol? Olha, eu vou-lhe só dizer isto. A ambição, quando as pessoas não têm ambição, não vale a pena estar. Uma das motivações que eu tenho, grande, é na realidade acabar aquilo que prometi e aquilo que eu acho que devo acabar. E no futebol, tem que ganhar mesmo, temos de ser hegemónicos em Portugal. Aí acabou. Não há hipótese de alguém me dar a volta na cabeça uma situação. E estamos preparados para isso. Temos de ter hegemonia em Portugal, temos que ganhar, se tiver. E só quer fazer um mandato de Benfica. Se porventura fizer o Penta, quer fazer outro. Isso é. Isso não há hipótese. Já falei com eles todos e disse, se eu fizer o Penta, nessa altura eu tenho 80 anos, mas também tem uma estrutura altamente profissionalizada que dá conta do trabalho todo, depois só precisa de mais da minha presença noutros sentidos, de motivação, isso tudo. O resto é que vai por aí, caminha normalmente. Aliás, quando a linha está preparada, o comboio vai desliza suavemente, sempre, de certeza. E tem um objetivo, vai chegar na paragem tal, ele tem que lá chegar. É aqui o mesmo que eu penso no Benfica. Há muita gente que acusa, não fez o Penta por isto e por aquilo, que vendeu muitos jogadores. Vendi porque era necessário vender, senão não os vendia. É que é muito fácil as pessoas dizerem assim. É que a memória das pessoas é muito curta, não faz mal às vezes. Basicamente, se nós tínhamos compromissos, nós não tínhamos que os vender. Mas não foi por causa disso que nós não tivemos pedaladas, como se dizer, que nós fomos até à última, e se nós temos ganho ao Porto, temos empatado aqui esse jogo do céu pontapé aos 90 minutos, o Benfica tinha sido Penta, porque eu tinha a noção exata, o Pinta Costa também tinha a noção exata, o mais perdia nenhum ponto, se estivesse à frente, o Benfica perdia mais pontos, de certeza. Sente que há uma tentativa de apagar o papel que teve no Benfica até agora? Não, nunca ninguém vai apagar. Eu acho que a obra não é só uma obra minha, que as pessoas, vamos ver, os sócios do Benfica depositaram muita confiança em mim,
naquilo que foi para se fazer. Agora, não tenho a dúvida que o Mário Dias foi decisivo no começo desta grande obra. Onde ele estiver, sabe bem que estará sempre bem representado, não está ainda, porque as pessoas não fizeram aquilo que estava planeado fazer, que era fazer o monumento dele lá em casa, está lá a fotografia, como é que ele deve ficar, dentro de uma manilha e tudo, mas até hoje não fizeram nada. Mas também temos os sócios, também, a partir daquele momento, quando nós dissemos que íamos fazer o estádio, houve uma motivação muito grande dos sócios. Eles todos pensaram, os estimadores começaram a acreditar que nós íamos dar a mesma volta ao Benfica como viemos a dar. Não, houve um período ali que foi um bocado complicado, foi quando ganhámos o 2004-2005, não é? E quando eu disse que foi muito mal para o Benfica ser campeão naquela altura, eu tinha a noção exata de como é que estava o Benfica, e aí, logo no ano seguinte ainda tentaram, mas depois lá ficaram mais calmos, e depois quando o Jesus veio, foi mesmo quando o Jesus veio para o Benfica, veio com a intenção de começarmos a ganhar. Porque temos logo a felicidade de ganhar primeiro ano logo com ele. Como ele dizia, comigo os jogadores vão correr o dobro. E correram mesmo, nem sempre correram o dobro. E era, estávamos a ganhar 4-0 ou 5-0, eu estava sempre a pedir mais. Não tem aqui um jogo de Vitória Setúbal a ganhar 6-0, eu a pedir mais hoje. Depois acabou 8-0, só o Existe aí algum sentimento de traição para com o Rui Costa? Isso já acabou, não vale a pena. Nós agora a preocupação ao Benfica não é o Rui Costa, não é ninguém. Mas se ele lhe pedisse desculpa? Não, aqui não é uma questão de desculpas. Aqui não é uma questão de desculpas. É uma questão de caráter das pessoas. Compreende? Isso é muito mais profundo do que eu possa estar a pensar. Não fala em traição. Não existe. Agora, quando estive no tribunal com ele, cumprimentei normalmente, não tive problema nenhum. Mas ele diz que não cumprimenta. Ele ontem disse que não o cumprimentaria. Não, tem uma entrevista que ele... depois da entrevista? Agora que eu dei? Não, o Rui Costa deu uma entrevista ontem a dizer que não o cumprimentaria, tendo em conta aquilo que o Luís Filipe Vieira lhe chamou. Não, eu não chamei-lhe nada. Se ele disser que é mentira aquilo que eu disse, é outra coisa. Se ele disser, não tem problema, posso fazer um frente a frente com ele um dia e explicar-lhe tudo o que é que ele fez no Benfica. Ou ele explicar aos pessoas do Benfica o que é que fez. E ele vai responder assim, então teve lá 13 anos, porque é que não me despediu se eu não fazia nada? Eu depois respondo porque é que eu não consigo. Ou seja, mas de certa forma, isto é a interpretação que muitos adeptos fazem, muitos sócios fazem, que de certa forma a figura de Rui Costa era também positiva para Luís Filipe Vieira, mesmo independentemente do que fizesse. Não. Posso dizer que era positiva para o Benfica, para mim não era nada positivo nem negativo. Não. Eu ganho as eleições todas, estou à vontade numa situação dessas. Agora, de certeza que eu sou primava para a estabilidade. O Rui era, aliás, ainda hoje se nota, é algo que os sócios gostam do Rui Costa, não é? Logicamente, se eu entrasse numa ruptura com ele ali, era complicada, havia uma instabilidade logo. E foi das coisas que eu nunca preocupei, foi com a estabilidade. E mais, e ele sabe bem disso. Porque disse isso a ele? Disse a ele. Então, há um dia que convido para ir comigo a uma casa de Benfica. Vamos lá ver, se nós entramos aqui em coisas pessoais, não vim para cá por coisas pessoais. É a última que vou contar. E ele diz-me assim, Presidente, eu não vou porque não quero ser Águia Vitória. A partir de nunca mais o convidei. Então, pronto. E o Rui, para mim, eu fazia o caminho que estava a fazer, não havia problema nenhum para mim. Eu trabalhava por ele, não havia problema. Eu já pedi desculpa aos benfiquistas, já fiz isso tudo, não vale a pena nós estarmos sempre a falar de Rui, senão qualquer dia o Rui é maior que o Benfica. Nem o Eusébio era, mas agora o Rui. Mas cumprimentaram-se em tribunal, era isso que me estava a dizer? Cumprimentámos em tribunal. Já depois dele ter dito que não o cumprimentavam? Nunca ouvi ele dizer isso. Cumprimentámos em tribunal, não tem problema nenhum disso. Mas era impossível voltarem a trabalhar juntos? Isso é impossível, trabalhar juntos, isso era impossível. É impossível, isso não é hipótese. E ele sabe que é impossível mesmo. Quem dizia que as pilhas nunca me acabavam foi ele, não fui eu que disse. Por isso há uma diferença e toda a gente trabalhou no Benfica, vamos lá ver. Eu sei como é que foi recebido no Estádio da Luz. Eu sei como é que foi recebido. Eu sei que neste momento há muita gente ansiosa que na realidade volta ao Benfica, porque voltam a ter alegria em trabalhar no Benfica. Compreende? Mas como é que isso acontece em 4 anos, na sua opinião? É a coisa mais fácil que é. Se você tira as duas principais cabeças que estavam no Benfica naquele momento, o Domingos e o Miguel, que tinham ligação com todos os profissionais do Benfica, o Domingos coordenava a operação toda do Benfica, se deixou de haver coordenação, lá a gente não sabe o que é que anda a fazer. Nem sabe, nem detectam, sentam às 11, sentam ao meio-dia, nem detectam nada disso. Onde é que vai buscar um terreno de 200 hectares em Lisboa? Não sei, estava a fazer uma pergunta para perguntar porquê. Isso é outra coisa. A visão que tenho do Benfica é completamente diferente. Há muita gente que diz que antecipo, bastava muito antecipar, e tenho visões às vezes muito mais prolongadas que muita gente. Mas é o seguinte,
Eu acho que o Benfica tem um problema hoje, neste momento, no estádio. Temos um problema grave. Primeiro, o espaço que temos, que é curto. Não é? Temos problemas, por exemplo, de passo, temos que aumentar a capacidade do estádio da Luz. Seja para 85, 90 mil, seja o que for, que o arquiteto, no dia que eu tiver reunião com o arquiteto, ele poderá dizer até onde é que pode ir. Pronto. Paralelo disso, temos problemas de estacionamentos. No Benfica já hoje temos problemas de estacionamento. A gente a queixar-se para ver um jogo de futebol no Benfica a quilómetros. Okay? E vêm a pé, à chuva não podem vir. As caminhonetes têm um problema gravíssimo, as caminhonetes aqui para se estacionar em todo lado. Tem um problema com a cobertura também. Ou seja, são coisas que começam a aparecer demasiado e que são coisas que vão custar bastante dinheiro. Pronto. Sem fazer, e os sócios do Benfica é que onde se diz sempre, nós este melhoramento temos que fazer no estádio, para bem dos sócios, para bem dos esportes do Benfica, até porque neste momento já existe esta insuficiência do estádio para os sócios do Benfica. E já começa a entrar no íntimo das pessoas que eu não consigo ver um jogo do Benfica. Sou sócio e não consigo ver um jogo do Benfica. Nós temos que resolver também esse problema, temos que aumentar a capacidade desse mesmo estádio. E acho que as pessoas aí, quando virem um número, que seja o número, lógico, agora, se me perguntar assim, mas este estádio é definitivo, eu penso que o Benfica, daqui a 10 anos, tem que já estar noutro estádio. Esta é a minha opinião. Compreendo? Pronto, se o Benfica se considera dos maiores clubes do mundo, não interessa o Benfica ter capacidade de localizar estes terrenos. Eu, pelo menos, 2 já localizei, mas isso pronto. Sim, mas a propósito do terreno, não é só a questão do terreno que eu estou a perguntar, é historicamente o Benfica, porque estamos aqui a falar, não há espaço, não é? Em Lisboa, cidade, não é? Há espaço na área metropolitana de Lisboa, que é outra coisa. Pronto, mas historicamente o Benfica o estádio poderá sair da cidade de Lisboa. Está a ver o problema que está a ver com o Real Madrid? Sim. Se calhar tem que deslocar-se ali. Com o dinheiro que eles investiram naquele estádio já não podem sair dali. Está bem, mas olha, se calhar não podem fazer os espetáculos que estavam preparados para fazer e outras coisas mais. A rentabilização. Pronto, por isso, aquilo vai ficar a encontrar uma solução. Também não havia solução para fazer o estádio, arranjou a solução para fazer o estádio. Agora, o terreno onde o Benfica está instalado é demasiado pequeno para o Benfica. O Benfica tem que ter um dia aquilo que eu dizia, a cidade desportiva do Benfica. Por acaso, o nome dela já não vai ser assim. É Cidade de Conhecimento dos Esportes do Benfica. Não, Sociedade de Conhecimento de Desporto do Esportes do Benfica. Ora, o Benfica tem que fazer, o Benfica hoje tem necessidades de diversa ordem. Se o Benfica tiver a possibilidade de deslocar-se para uma área onde esteja o Benfica em si todo, tirando a formação que fica no Seixal e possivelmente, se calhar, também o futebol feminino, não? O Benfica hoje é confrontado com uma situação. O estádio é insuficiente para aquilo que pode os sócios exigem. No mínimo, se calhar o Benfica tem que ter 80, 90 mil lugares. Quem fez aquele projeto, os arquitetos fizeram aquele projeto, de certeza que vamos ter reunião com ele e vamos perguntar, para chegar a 90 mil lugares, o que é que temos que fazer e qual o custo tem que ser. Logicamente que a engenharia hoje faz tudo. Então, já sabemos que se calhar vão levar pilares para o exterior, visualmente o estádio vai ficar feio, se calhar. Tem que ser, não pode fazer milagres disto. Eu lembro de ter feito uma entrevista ao Damon Lavelle, que foi o arquiteto que projetou o Estádio da Luz, quando o Estádio da Luz fez 20 anos, e ele disse-me que o estádio tem capacidade para ter entre 80 e 85 mil, e que tinha inclusive feito um estudo, ainda no seu tempo, nesse sentido. Não, o estádio ao contrário, o estádio tinha capacidade para 75 mil lugares. Por causa dos apoios estatais, só podemos fazer por 65 e também quando foi para o final do campeonato europeu ou mundial, europeu, eles exigiam 65 mil lugares. E então aquilo, mas ficou constituído para 75 mil lugares. Era só uma situação do Benfica apertar cadeiras, chegava aos 75 mil lugares. Okay? Hoje as 75 já não chegam. Se ele disser que consegue chegar aos 95, aos 90 mil lugares, sem minimamente o Benfica perder receitas deste estádio, que é outra coisa que temos aqui, onde é que o Benfica vai jogar depois? Imagina que para fazer a alteração temos que parar. O estádio tem que estar fechado. Mas tem que ser conjugado uma coisa com a outra, senão é terrível, não é? E mais a cobertura, que nós temos a cobertura íntegra no estádio, não é? O estacionamento, vamos explorar aonde? Mais. E se neste momento não há pensamento nenhum para fazer mais nenhum projeto ali dentro. Não pode existir mais nenhum. Quer dizer, quem neste momento fala-se até num projeto que foi desta direção e desta direção ainda. Portanto, está fora, o Benfica disse que, na sua opinião, pode, seria um erro. Porquê? Então o Benfica alguma vez pode esmagar ali 300 ou 300 e tal milhões de euros para daqui a 10 anos mandar abaixo daquilo. Mas cada vez que a direção diz que são 200 e aquele projeto, quantos milhões? Aquele projeto que está lá foi reprovado
por nós em maio de 2019. Aliás, essa ideia de fazer aquele projeto veio lá dos dossiês que estavam lá dentro de casa. Que também, não se falou também numa cidade desportiva, que íamos ter muito orgulho nela. Isso também vem de documentos. Se eu falasse para o Oeiras, salvo erro. Não era o Oeiras. Foi lembrado de projetos que estavam lá dentro, compreendo. Pronto. Por isso, esta mudança toda com o Estádio da Luz também lá estava feita. Não foi só porque o Covid apareceu, se não tínhamos feito, compreendo? Pronto. Estava tudo bem pensado. Agora, mas concretamente aqui no Estádio da Luz, não vai haver hipótese nenhuma. Se for os sócios decidirem que é por ali que vão, é por ali que vamos, não tem problema nenhum. Agora, estou-lhe a dizer é que daqui a 10 anos o Benfica, o investimento tem que ser muito curto para o Benfica, neste estádio, pensando já no futuro do Benfica. E o futuro do Benfica não vai passar por aqui, que o Benfica não cresce, fica aqui estagnado, não vai crescer. O Benfica cada vez mais tem problemas nas modalidades, cada vez mais tem que colocar pavilhões, cada vez mais, é tudo sempre a somar. As piscinas do Benfica são insuficientes, apesar de que não estão bastante danificadas até por sinal, mas temos que passar a parte, aquilo que dá para praticar desporto tem que ser passado todo para o Benfica, tem que ter uma cidade esportiva que seja rentável para o Benfica. E aí passa a ser rentável, que as pessoas passam a ter um local onde vão se habituar a estar permanentemente. O Museu Penhão passa para lá também. Aliás, tudo depois é para derreter. Seria para derreter, não sei se ficar cá ou não, mas seria para derreter. Mas, neste momento, nada se vai mexer naquilo, bem, pelo contrário, vai-se melhorar, há de se melhorar, precisamente para receber as pessoas que estão a capacidade para resolver o problema de rede de passe. Como é que lida quando acusam de pensar muito em betão, é muito em obra? Eu não sei, as pessoas, reparem uma coisa, eu vi uns títulos que diziam assim, os homens do betão armado, lembro desta pergunta, os homens do betão armado, como os homens do betão armado tivessem interesse naquilo. Não tinham interesse, ainda por cima, tivemos que nos atravessar para fazer aquela brincadeira, ainda por cima, tivemos que convencer o Diogo Vaz Guedes a não receber durante um ano para conseguirmos começar a obra, as pessoas estão enganadas, quer dizer, eu acho que as pessoas deviam recordar um bocadinho, principalmente aquilo, os mais novos, se calhar, não se lembram nem sabem, mas deviam passar as imagens que era o Benfica no passado e o que é que se fez para o Benfica. Isso é que deviam passar essas imagens e saber como é que foi preciso trabalhar para chegar até aqui onde estamos. Há muita gente que diz assim, nós vamos cortar com o passado, pelo contrário, tem que ter orgulho no passado do Benfica. Porque nós viemos do zero. E essas pessoas dizem, vamos cortar com o passado, são aqueles caras que não são competentes para pensar no presente nem para o futuro, para o Benfica. São aqueles que vão deixar o Benfica a pedir novamente. Compreende? E pelo aquilo que eu estou a ver, não têm ideias nenhumas. Vêm para o dia-a-dia. E quem pensa no dia-a-dia do Benfica não resolve o problema do Benfica. Ou nós temos uma visão a longo prazo, e se somos capazes de estabelecer essa meta, ou então não vale a pena. Se todos começarmos aqui a ficar encolhidinhos e pensar no dinheiro, vamos fazer, quanto é que isso vai custar? Não se preocupem. Também não perguntavam naquela altura. Eu lembro quem é que dizia, vamos à falência, vamos aqui, vamos ali, não há dinheiro para dar, tanta coisa. E depois o dinheiro foi-se pagando, olha, arranjámos alguém que nos financiou durante um ano, sem custos nenhums, foi a São Mac, fizemos o projeto Finance do Benfica para pagar não sei quantos anos, em 15 anos, mas depois ultrapassámos esse prazo, mas depois está liquidado, já desde 2021 que ele está liquidado, 2020 ou 2021 que ele está liquidado tudo. Aliás, o Benfica nisso é exemplo, todo o património é do Benfica. Seja Seixal, seja onde for, o património é todo do Benfica. Luís Filipe Vieira saiu no momento em que falhou uma OPA. Pode-nos explicar um pouco o que é que estava em causa naquela altura? Já temos tanto OPA, isso já não vai nada para o Benfica, acreditem nisso. Estamos a bater numa coisa destas, olha, se tivéssemos feito a OPA, se não vem, nós, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, foi precisamente o Covid que tramou a OPA ao Benfica. E as pessoas têm que entender isso, se as pessoas não entenderem, e era para bem do Benfica. Nós estávamos a comprar ações a 5 euros. Que íamos vendê-las se calhar a 20. E entrar muito dinheiro. Tínhamos um plano a 4, 5 anos de entrar 400 milhões de euros. 400 milhões de euros. Se fossem uns 4. 4 investidores. Sim. Mas eram institucionais. Não é? 100 milhões por investidor, teriam uma porcentagem da SAD. Não, tinha 10% de cada um. Mas nós sabíamos quanto é que a SAD valia naquela altura, ou quanto o Benfica valia naquela altura. Porque eu tenho alguma dificuldade em falar SAD e Benfica, aquilo eu cheguei a propor uma vez ao Domingos, vamos acabar com a SAD e passa o Benfica a seguir igual ao Real Madrid. Mas aquilo havia complicações para acabar com a SAD, então avançámos para aquela situação que era mais viável para nós, e pensávamos nós que era aquela que fazia menos confusão às pessoas, não é? Mas começaram a pensar que era para eu vender as minhas ações, que era para ganhar dinheiro. É que os sócios do Benfica têm um problema grande. Há muita gente que, como não tem ideias na cabeça, pensa logo que isto é para ganhar dinheiro. Pensam logo que é para ganhar dinheiro, compreendo?
Um amigo meu já me veio dizer, pá, lá estás tu com o botão novamente. Já me perguntaram assim, vamos com o botão, então, mas como é que não vai haver botão? Vocês gajos querem ser o quê? Querem ser os meninos de escola, de Portugal? Ou Benfica é o meu clube português ou não é? É. É que ele também é o sócio, mais sócio? É. Então, mas perguntem aos sócios o que é que eles pretendem. Daí a nossa pergunta de há pouco, e nesse caso também esta pergunta a propósito da questão da OPA, que é, o seu projeto financeiro difere disto? Ou seja, quando diz, vamos lá deixar a OPA em paz, ou seja, agora não voltaria... Não tenho tempo para isso agora. Mas, não tinha, mas vou dizer... Não tem tempo porquê? Porque isto era uma operação que iria requerer muito tempo. Não, agora vamos ter outras prioridades do Benfica neste momento. Para o Benfica a ganhar, não criar atrito nenhum, ganhar, fazer as infraestruturas que temos de dar, recuperar as infraestruturas que temos que recuperar, fazer precisamente as infraestruturas que deixamos de fazer no Seixal, para fora, a preferência é essa. Depois quem vier a seguir pensa um projeto para o Benfica, a ver se encontra um melhor. Sabe, ter investidores institucionais é a grande garantia para os sócios do Benfica que nunca perde a maioria, e é a grande garantia para os sócios do Benfica que têm gestão a sério. Vejam o modelo do Bayern Munique, quantas vezes ganha? Em 10 anos quantos títulos ele tem? Mas tem esse modelo pensado para estes 4 anos se vencer? Não vai ter. Criticaram-no tanto, agora quem vier a seguir, agora as pessoas comecem a pensar seriamente se o modelo do Bayern Munique é um bom modelo para o Benfica ou não é um bom modelo para o Benfica. Cada um tem 10%. Mas na sua cabeça, qual é o modelo neste... Se eu pensei nele para o Benfica, logicamente o meu modelo é aquele. E é só profissionais. Só profissionais. Não vale a pena nós estamos a pensar no Benfica, vai haver sempre eleições para diversos órgãos, mas ali aquela estrutura é que tem que mandar. E só com uma estrutura desta altamente profissionalizada e com estabilidade é que o Benfica pode ganhar sempre. Porque efetivamente somos muito maior que os outros. Portanto, é garantido que se vencer irá, por tudo, encontrar um modelo de investimento para o Benfica? Não esteja a dizer o que estou a dizer ao contrário, atenção, não esteja a pensar coisas que eu não estou a pensar neste momento. Só para esclarecer. Até porque para recuperar esses contactos era especialmente chato para mim. Acho que o Benfica, a minha missão são 4 anos. 4 anos não posso fazer muita coisa. Aquilo que propuseram, vou fazer. Aquilo que eu vejo que não tenho alcance para fazer neste momento não vale a pena. Portanto, vai tapar buracos, é isso? Vai tapar buracos? Não vou tapar buracos, não. Se vou fazer o que vou fazer no Estado, se vou fazer aquilo que vou fazer no Seixal, de certeza é muita obra já também. E criar condições de profissionalizar o Benfica de maneira que isto volte a funcionar como funcionava no passado. Recente. Tem falado muito no Seixal, é uma bandeira, foi uma bandeira sua, diz que continuará a ser. Arrepende-se também durante um determinado período ter, digamos, baixado um pouco as exigências relativamente ao Seixal, ou pelo menos o modelo de treinador para o Benfica não pressupunha tanta aposta na formação. O que é que será diferente, antes de mais, se vencer? Isso porque já disse isso. Eu acho que nós não erramos em nada. Quando partem para um caminho, ele está bem traçado. Eu sei que vocês querem chegar ao ponto do Jorge Jesus, porque é que o Jorge Jesus voltou ao Benfica? É isso que vão perguntar sempre. Eu acho que, naquela altura, depois de termos perdido o Penta, okay? Depois fizemos a reconquista, perdemos novamente, depois a seguir salvo eu, tínhamos que encontrar uma solução para um treinador resultadista, ou seja, ganhasse imediatamente. Foi pensar no Jorge Jesus e foi aprovado por toda a gente. E o José Mourinho tem perfil para isso? Diga? O José Mourinho tem perfil para isso? Tem perfil para isso. Porque no seu projeto, e falando mesmo claramente das suas ideias, o Benfica tem que ter mais jogadores da formação e tem que ter um treinador com a sensibilidade de lidar com os jogadores. Mas ele tem essa sensibilidade, curiosamente, o Zé tem essa sensibilidade. Olha, tem um grupo de 18 ou 19 jogadores que lhe garantem resultados também, para os outros crescerem, senão ficam lá todos tudo afundado. Não, ele de certeza que tem essas condições. E o Benfica tem que dar essas condições. E em 4 anos consegue isso? 4 anos quer fazer isso? Porque os ciclos de formação demoram tempo. Os ciclos de formação não, o Benfica tem neste momento 4, salvo erro, 9 jogadores foram campeões europeus. Destes 9, 6 foram titulares na seleção. Okay? O Benfica tem que começar por aí. Os sub-17. Não vão fazer 18 anos agora. Há jogadores hoje que jogam no Barcelona que tinham 17 anos foram titulares indiscutíveis. Há outros jogadores que jogam nos clubes com 16 anos foram titulares indiscutíveis. Não pode ter medo de lançar. Mas ele tem que tomar a decisão. Agora, tem que estar bem pré-definido logo tudo à entrada, como é que nós vamos trabalhar. E os objetivos que o Benfica tem. Primeiro, os objetivos é ganhar. E
lentamente a introduzir os jogadores da formação na nossa equipe. Recordo, ele, em 2018, 2019, que foi o último ano que fui campeão, foi 17, 18 ou 18, 19. 18, 19, 18, 19 nós tínhamos 7 jogadores titulares na equipa a jogar titulares portugueses e tínhamos 4 jogadores formados no Seixal. Entre aspas, foi o André Almeida. Mas tínhamos 3 titularíssimos formados no Seixal e o André Almeida, que foi uma parte. Quantos jogadores da formação é que teriam que estar no plantel do Benfica na próxima época? Eu não sei quantos é que vão estar. Ouvi dizer que o Benfica, nestes 4 anos, lançou 31 jogadores, não sei onde é que eles estão. Da formação, não sei onde é que eles andam. E agora tem um, vamos lá ver se vai ficar cá, depois temos de Maduro e já não estou a ver. Agora, quem é que vai entrar, não sei, aquilo está tudo ocupado, não é? Já se fala comprar mais jogadores para o plantel, não se fala de nenhum jogador da formação do Benfica. Acho que o Zé anda lá em reinventar, traz lá muitos miúdos, ver se descobre lá algum para surpreender. Mas na sua opinião, há falta de qualidade na formação ou porque por simplesmente chega lá acima e não tem espaço? Não, o Benfica tem qualidade. Tem muita qualidade. O Benfica, por exemplo, se um miúdo foi considerado ser um dos melhores jogadores no campeonato europeu das seleções, o Diogo Nascimento, não ficou que era baixinho. Foi sempre o roto que eles davam aos miúdos, é baixinho, ou baixinho, ou baixinho. É mais um baixinho, olha, vamos lá ver o que é que ele vai fazer nesse mundo de futebol. Tem que entrar a ser numa equipa grande também. Mesmo o caso do Vitinho, também é baixinho, não é? Foi considerado os melhores médios do mundo. Então, porque não temos de ter um baixinho que pode ser dos melhores médios do mundo? Porquê? Algum complexo é baixinho? João Neves também era baixinho e era suplente da equipa B. Que tivemos um treinador que não teve medo de apostar nele. Bem muito treinador também. Neste mercado de verão, comprou-se demais e aproveitou-se de menos da formação do Benfica? Eu acho que o problema do Benfica neste mercado foi que não foi nada planeado. Aquilo foi... Havia um tempo, estávamos a disputar o Campeonato Mundial, regressar, havia eleições, há que preparar as eleições, há que vir um pacote de jogadores para dizer às pessoas que estamos vivos e que estamos bem e que vamos ter uma equipa, super equipa, para ganhar, sei lá, a Liga dos Campeões. Falou-se muito nisso, muita coisa. E por os preços que eles gostaram, eu lembro perfeitamente, neste momento, o Benfica investiu mais com o Bayern Munique, investiu mais com o Inter, e veja o que é que o Benfica ganhou nos últimos 4 anos. O Benfica investiu, nós não podemos... Não foi o único também, não é? O Benfica investiu mais de 400 e muitos milhões de euros em 4 anos na equipa do Benfica. E que resultados é que tivemos? E nesse caso, você acompanhou isso, deve saber isso melhor que eu, não é? Claro que sim. Mas este ano investiu-se mais por causa das eleições? Se não fossem as eleições, não se tinha... Eu penso perguntar a qualquer benfiquista, repare, não é só este ano, o Benfica, todos os anos muda 13 jogadores, ou 14, aquilo é uma salganhada, sai, entra, é tudo a sair. Entra e sai, é constante. Eu lembro perfeitamente, quando saí, e já tínhamos o plantel praticamente formado, o Benfica ainda foi buscar, entre comprar e empréstimos, foi buscar mais 9 jogadores. Lembro perfeitamente. Foi buscar um ponta de lança que custou uma nota boa, depois lá o vendeu, não sei se está a perder dinheiro também, em relação ao que tinha custado, e assim sucessivamente. E isto não tem mudado nada. É só ver em quantos jogadores em 4 anos o Benfica mudou. Vocês devem ter isso aí preparado, não é? É muito perto de 50 jogadores. E depois reparem, dizem assim, não, eu tinha 60 e tal jogadores sob contrato. Mas como é que agora já não tem menos sobre contrato e como é que aumentou os honorários daquilo de cerca de 40%? Então alguma coisa reduziu e a despesa aumentou. O Costa diz também que baixou claramente a média de idades do plantel, ou seja, que era um plantel envelhecido e que conseguiu rejuvenescer o plantel. Nós quando erramos temos sempre qualquer desculpa, nunca dizem que é eu. Eu fiz tanta asneira que eu fiz, errava, dizia logo, foi um erro crasso que nós tivemos neste momento. Olha, por exemplo, quando estávamos a fomentar muita formação, entrar jogadores da formação dentro da equipa do Benfica, apareceu alguém que dizia, nós temos que comprar jogadores, custa 15 ou 20 milhões de euros, mas são jogadores da seleção, que são logo titularistas do Benfica, chegam cá, já estão preparados para ser logo titulares do Benfica. Começámos aí, pronto, e começou aí. Há uns que tivemos sucesso, outros que não tivemos sucesso, mas eu acho que essa medida não foi a melhor. E agora, ultimamente, então, isto ao mercado subiu, toda a gente o mercado subiu. O Benfica fez-o subir, se calhar. É que neste momento aquilo foi de 15, 20, 25, 30, 35. Hoje já vemos o Braga a fazer compras de 10 e 12 milhões de euros. Não, mas o Braga, eu sei porque é que o Braga fez isso. O Braga, tem que entender isto, o Braga deve ser o clube em Portugal que gera melhor.
tem que sonhar também, quer subir, tem que sonhar um pouco. Se vendeu bem, se deu bem, tem tudo pago. Hoje o Braga é aquilo que, na realidade, já é muito melhor no futebol português. Também tem espaço para isso, não é um clube grande, não tem tanta pressão, mas já começa a ter pressão. Mas o António Salvador é exímio nisso. Mas as transferências até em Portugal... Ainda agora fez uma perto de 40 milhões de euros, não fez também? Sim, em venda, sim, estou a falar de compras. Mas está sempre, ouça, neste momento ele da formação vai voltar, tem já 4 ou 5 jogadores titulares do Braga, e vai voltar e vai continuar nessa senda, não sei disso. Mas explica ao sócio o porquê de ter o Benfica ter construído um hotel e mais... Construído ou não construiu nada? Um hotel no Seixal e mais infraestruturas. É para... Não construiu nada o Benfica, não. Estava no projeto do Benfica, que era fechar a cidade esportiva, ou seja, o Benfica comprou uma herdade com 40 hectares, só 40 hectares, fez um grande negócio. 40 hectares para permitir fazer permutas com a Câmara em terrenos. E fazer uma permuta também com a Diocese de Setúbal, que é a Quinta do Alamo. Okay? E que se o Benfica não tem terrenos e se quer, na realidade, fazer o projeto que tem que fazer estas permutas com a Câmara e com a Diocese de Setúbal. Porque é que não é hotel nenhum, não falei em hotel, o hotel é a seguir. Porque é que o Benfica tem que investir neste momento, concentrar investimento no Seixal? Tem que fazer um investimento grande no Seixal. E tem que, de uma vez por todas, diferenciar-se da concorrência toda. O Benfica tem que diferenciar. O Benfica pode ficar com um espaço de 45 a 50 hectares. 45 hectares fechados. Acho que até ultrapassa os 45 hectares, eu não sei bem agora os números, mas acho que pode se aproximar até de 50 hectares. Qual é a vantagem que o Benfica tem para diferenciar-se? Hoje, qualquer pai, a grande maioria dos jogadores vem do Norte e vem do Sul, não são daqui dos arredores de Lisboa, a grande maioria dos jogadores não são daqui. Está a imaginar um pai, deixa vir um filho com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos. Veja o caso do António Silva. António Silva, com 12 anos, teve que regressar às origens dele, depois só voltou ao Benfica com 15 anos. Tem preocupações dos pais, para onde é que ele ia, para onde é que não ia, e ele também estranhou a falta de acompanhamento, de não estar perto dos pais. E o que é que sucede? Se você entender, ou seja, se o Benfica entender que tem que fazer este investimento para se diferenciar toda o que é que existe hoje em relação aos outros clubes, o Benfica passa a ter um espaço fechado, onde o atleta estuda, alimenta-se, dorme e treina, e compete. Ou seja, os pais estão subejamente descansados no investimento que o Benfica faça, o meu filho está super protegido e pode desenvolver as tarefas que ele entender dentro daquele espaço, e eu estou descansado em casa, posso fazer só um telefonema, mas é um projeto diferenciador de todos os outros. Ninguém tem isto. Paralelo ao hotel, porquê? Cada vez mais os pais deslocam-se a ver os filhos jogar a bola. Cada vez mais, quando há aquela transição de 16 anos ou 18 anos, 16 anos é quando se passa a profissional, mas aí só pode fazer um contrato de 3 anos. Mas quando chega aos 18 anos, pode fazer um de 5. E nós queremos estar perto da família. Como é que podemos estar perto da família? Oferecendo condições para viver os seus filhos, tem estadia, tem alimentação, se só um dia ou 2 pode lá ficar, não tem problema nenhum, pode coabitar com o filho quando ele acabar desse jogo, quando acabar, pode vir para o hotel para nadar com os pais. É um investimento que o Benfica tem que fazer. Ou seja, cada vez mais temos de estar perto das famílias, não deixar só o empresário sozinho. O que é que nós vamos ter um problema ali? É que nenhum projeto deste foi feito, ou seja, o que estava projetado de fazer-se, ninguém tocou naquilo, ninguém pôs na Câmara, não foi aprovado nada, e não sei se as permutas já foram feitas ou não. Por isso, se nós formos eleitos, a primeira coisa que temos de fazer é arranjar um gabinete de arquitetura que vá com o António Ferreira, que o António conhece bem estes pormenores todos, o António Presidente da Câmara, para ver o que é que fazer projetos e ver se os aprovamos mais rapidamente e adjudicamos logo. Porque é importante para o Benfica fazer isso. Luís Filipe Vieira, gostava que nos falasse agora dessa relação difícil com Pedro Proença e com a Federação Portuguesa de Futebol. Caso seja eleito Presidente do Benfica, como é que vai resolver esse problema que existe entre ambos? Eu não vou resolver problema nenhum. Quem criou os problemas foi o Presidente da Federação, não é? Acho que também não foi só ele, acho que o Benfica devia ser acautelado, alguém devia ter tomado uma posição, nomeadamente nas eleições do Benfica, da Federação, devia tirar a regra, claro, o Benfica para apoiar determinado candidato tinha que tirar uma regra também. E, logicamente, aquele mando que está lá verde tinha que ser azul, vermelho, verde, tinha que ser... não podia ser de uma cor só.
Depois as pessoas dizem, mas o Benfica tem 36 pessoas, o Sport só tem 25. Epá, isto não é de numerar, não é de fazer numeração nenhuma. Está a falar do mapeamento que o Varandas falou. Nem quero falar nada disso. Digo que encontrar o Varandas para ir falar com ele. Nem longe de mim, ele também está a fazer um trabalho extraordinário. Ele zelou foi para os interesses do Sporting. Nós é que não zelámos para os nossos interesses. E o Porto também não zelou, de certeza. Uma decisão destas, logicamente, compete. Eu já contei o que é que se passou na Liga, quando foi a situação. O Benfica não tem interesse em ter lá ninguém, acreditem nisto. Eu fui muito claro quando foi a decisão, quando foi aquela situação grave que houve na Liga. Fui eu que liguei para o Presidente Pinto Costa e disse, Presidente, temos que nos juntar, temos que falar seriamente sobre isto. E ele disse, vamos falar, vamos resolver o problema. Então pronto. Encontrei-me ele, o Domingos, o Antero, o António Salvador e o Júlio Mendes no Hotel das Lágrimas em Coimbra. Sem ninguém do Sporting. Sem ninguém do Sporting. Quem? Sem ninguém do Sporting. Sem ninguém do Sporting. Naquela altura era impossível falar com o Bruno Carvalho. Era impossível, pronto. Eu acho que era... Vocês sabem o que é que se passou, não vale a pena. E eu disse-lhe, na reunião que tivemos lá, disse-lhe, Presidente, vamos acordar uma coisa entre os dois. Eu não tenho interesse nenhum, Benfica. E o senhor também não tem interesse nenhum. Em termos de ninguém, dentro da Liga... Nem o Porto nem o Benfica podem ter ninguém nos órgãos sociais da Liga. Ou seja, não há interesse nenhum. Há sempre suspeições, há sempre tudo e mais. Acabamos com isto de uma vez por todas. Mas agora no futuro, como é que se acaba com esta suspeição e com este estado de não, deixe-me acabar, só para como é que as coisas foram feitas. Aquilo foi de tal ordem, tão transparente, quando nós reunimos da segunda vez, pronto, já ficou logo decidido. Pronto, ele queria uma determinada pessoa, não interessa agora estar a especular, e disse ao Presidente, eu que esse homem é do Porto. Ele dizia, do Porto, não é nada. Ele ontem disse, é do Porto, então, pronto, então escolhe tu. E eu disse, olha, vinha a ler o jornal, rápido, vinha a ler o jornal da Bola, que é verdade, veio uma grande entrevista do Luís Duque, vamos tratar com o Luís Duque. Posso ligar para... Então liga lá para o Luís, também concordo. Eu para o Luís Duque, estão aqui. Até foi uma coisa gira com o Luís Duque e o Pinto da Costa, ele dizia que eu estava... tu estás com o Pinto da Costa, que tens dois. Então peraí, vou-te passar o telefone. Passei, aquela reação do Pinto da Costa, aquela ironia dele. Tanto saudades, apesar de você agora estar muito redondinho. E dali, pronto. E a Assembleia Geral foi moeda ao ar entre o Salvador e o Júlio. Calhou ao Salvador escolher o Presidente da Assembleia Geral. E o resto dos órgãos todos, foram os outros clubes que trataram disso tudo. Nós não temos interferência nenhuma. O Porto nem o Benfica teve interferência naquilo. Mas agora, atualmente, o modelo é moeda ao ar? Não, este modelo que está, não. Mas daquela altura... Mas defende o modelo de moeda ao ar? Eu não defendo moeda ao ar, não. Defendo é que o Benfica tem que zelar por seus próprios interesses. E, nesse momento, não zelou como foi altamente prejudicado. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Alguém vai acreditar que o Benfica não foi prejudicado gravemente? Sim, mas isso é um facto. Para a final da Taça de Portugal, mas isso é um facto. Outra coisa é o que está por trás. Ou seja, eu não estou a insinuar nada. Eu sei bem as ligações que estas pessoas todas têm. Vamos lá ser. Eu não sou anjo nenhum. Eu sei o que é que tive que lutar para, na realidade, também andar livre e ter a certeza que as coisas iam caminhar direitas. Não estava sempre a ser ultrapassado. Pronto. E o Benfica, neste momento, foi largamente ultrapassado e eu não sei como é que vai recuperar. Sim, mas isso sabe que os seus rivais dizem que até ultrapassou em demasia. Acha. Eu? Sim. Também está enganados. Estou a falar dos adeptos dos rivais. Basta olhar para equipas do Benfica para ver o Benfica tinha necessidade de alguma coisa. Não, o Benfica tinha plantéis mais que suas para ganhar. Mas a partir do dia 25, se for Presidente do Benfica, como é que serão as relações? Já disse 30 vezes, 40 vezes. Logicamente que a minha relação com ele não vai ser uma relação boa. Enquanto isto não recuperar a verdade, dos pactos acabou. Porque, repare, vai ser uma coisa. Eu estou fora do futebol há tantos anos. Será possível que andou toda a gente distraída, não havia um manto verde ali metido? É Sporting, só Sporting. Até pode lá ter 3 ou 4, mas o Porto e o Benfica, os outros clubes têm que estar bem divididos aquilo também em relação ao poder. Não é lá como delegado aqui, delegado ali, mas não interessa. Agora, efetivamente, isto foi feito propositadamente. Não me digam, como ouvi agora o Sr. Pedro Proença dizer, só está lá gente competente. Então, o Benfica não tem gente competente, o Porto não tem gente competente, o Braga não tem gente competente, são tudo uma camada de incompetentes. É preciso ser sócio do Sporting agora para ser competente, se calhar, para a Federação. Acho que isso é possível, não é? Por isso, logicamente, que vai passar por uma reunião que vai existir com os presidentes de todos os clubes e vamos conversar a sério sobre este tema. Mas isso ia lá só com mudança de pessoas em determinados cargos ou a mudança tinha que ser muito mais profunda? Ou seja, o próprio modelo de quem gera o futebol em Portugal? De certeza que não vai haver ambiguidades, de certeza. Quem é que é o Presidente do Conselho de Arbitragem? Quem é que manda na arbitragem? Não vai haver essa ambiguidade. Não vai haver dizer, olha que eu faço assim, eu faço assim, é demasiado complicado e tem que ser mais transparente do que se passa hoje. Hoje a Federação
Sou Pedro Proença, pronto, que dizem que é um deus, eu acho que não foi, que não fez nada para o futebol português, pelo menos na minha ótica, nada fez para o futebol português. Promoveu-se muitíssimo bem com o dinheiro dos clubes. Isso é bom. E agora que a Federação Portuguesa de Futebol, olha, só o que gastou neste momento, nesse evento que houve ali, dava para o orçamento que os clubes da segunda divisão ambicionam, que é ter 1,5 milhão de euros. Dava para o orçamento deles, compreende? Não gastou 1,5 milhão, não, lá perto, não sei. Agora, mas para quê? Serviu aquilo de interesse para o futebol português? Uns almoços, jantares, umas apresentações, traz valente, vai sempre com o mesmo interesse. Mas as pessoas que até dão um papelinho na mão, o que é que têm que dizer? Qual é o interesse? Não sei qual é o interesse, não sei. Se eu estivesse no futebol, respondo. Neste momento não estou lá, não ligo. Agora, se eu tiver, aí digo a verdade toda. E posso continuar a dizer, eu comigo nunca vai ter mais descanso. Não tem descanso nenhum. Quem é que manda na arbitragem portuguesa atualmente? Até agora ninguém definiu bem. Está lá, eu comecei a ver bem. No Benfica Sporting, quem é que mandava? Pedro Proença, estava lá bem escrito. No Benfica Sporting, até hoje não teve a humildade de chegar cá abaixo e dizer tanto ao Benfica, principalmente ao Benfica, e houve um erro crasso neste jogo. A culpa é minha. Eu não endosso os erros para os outros. Depois desse jogo é que parece que já endossou para o outro, ou seja, já alguém lidera, mas não pode andar por trás a minar nada. Compreende? Não pode minar ninguém. Hoje parece que alguém manda lá. Não vou dizer nomes, não vou especular também. Agora que aquilo foi vergonha, foi, quer dizer. Como é que é possível o Benfica não ter notado quem é que eram os oficiais da Federação, meu Deus? Que era tudo Sportingista. Não é que eu tenha alguma coisa contra o Sporting, não tenho nada, vamos lá ver claramente. Hein? Até admiro o trabalho que o Varandas está a fazer, atenção. Não é nada disso. Andamos cá todos, eu sei o que é que... Agora, Frederico Varandas até falou que Tony foi um símbolo do Benfica, Domingos Paciência, um símbolo do Futebol do Porto. Muito bem, aonde? Na direção, não é? Sim. Na direção, tudo bem, está certo, para lá ficar todos. Mas aí continuamos. Faz-me lembrar que há uns anos atrás, quando alguém perguntou, o que é que tu queres ser? Eu quero ser o Presidente. Então eu fico o Presidente, eu fico a arbitragem. Faz-me lembrar alguém que há uns anos largos fez isso. Não, mas isso que está a dizer é algo que se foi acontecendo durante décadas no futebol, que se discutia sempre. Discutia-se isto dito claramente no futebol. Quem controla a arbitragem, quem controla a justiça no futebol, tem o poder no futebol. Sempre se disse isso em Portugal. E dá a ideia de que essa percepção não vai mudar no futuro. Mas olha, na Liga, como nós fizemos, houve certeza que foi com uma transparência clara para toda a gente. E estão aí dirigentes, uns ainda estão cá, outros já não estão no futebol, mas podem testemunhar isso. E mais, eu vou dizer outra coisa que foi bastante importante para nós. Essas 4 pessoas que estiveram nessa reunião, 6, eram um total de 6, naquela altura, repare, este segredo não saiu durante 15 dias, ninguém sabia de nada. Eu sei que é que me telefonavam para mim, a pedir, mas o que é que tiveram? Não sei, me tiraram, fui lá, tomei um café e tal, é sempre aquelas conversas de futebol mais nada. Pronto, ninguém soube nada. Quando entramos, quando combinámos, um dia que tínhamos que encontrar os clubes todos, e quando nós dissemos, e começámos a dizer o que é que tínhamos feito, passado 5 minutos, nem 5 minutos, já o telefone, eu olhava o telefone, já mandava mensagem, era isso que andavam a tratar, então o Presidente da Liga é o Luís Duque, quer dizer, nós 15 dias não abrimos a boca a ninguém, os gajos estavam lá dentro, até que já estavam a mandar mensagens para toda a gente. Fez isso porque era a única forma que se geria, digamos, o futebol, ou acha que no futuro esse tipo de relações tem que mudar, ou seja, até que ponto é que concorda que o futebol deve ser, essas estruturas devem ser completamente independentes? Devem ser independentes mesmo, e agora com as desconfianças que existem cada vez menos, devem ser completamente, a arbitragem deve ser independente mesmo, e ser responsabilizado porque é que tu fizesse mal. Agora, o que se tem passado é precisamente o contrário. Eu até estou convencido mesmo, se não fosse a pressão toda que houve ou que se notou que havia algo de diferenciador, o Braga agora é um Alvalade. Há uma vez alguém marcava o pênalti aos 90 minutos. Eu sei que vocês andam muitos anos nisto, eu sei, aos 90 minutos. Não, sonho com isso. Andaram a pressionar no bom sentido, não podem errar, e que depois é mal também para eles, não é? Agora, quem é que lidera a arbitragem? Hoje por acaso, não vou dizer o nome, mas sei quem é que lidera lá. Mas está definido que é ele que lidera. Mas quem sabe como é que o Presidente funciona é demais. É demais. Eu já disse, agora estamos a aguardar quando é que vem aquilo do Ministério Público, como é que ele quer, pronto, vamos lá prestar declarações. Já falou aí de que admira o trabalho que Frederico Varandas tem feito no Sporting. Gostava também que me falasse um bocadinho até pela relação que teve no passado a Pinto da Costa, como é que vê também o trabalho que André Vilas Boas tem feito no Futebol do Porto? Está a fazer um trabalho também muitíssimo bom, positivo para o Futebol do Porto.
por menos fez uma coisa que é importante, é que resolveu o passado, criando mais dívida, tinha que criar, logicamente, como nós também fizemos, não é? E estabilizou o futebol, que é aquilo, sem futebol, sem ganhar, não se consegue estabilizar um projeto. E a notória que, pronto, vamos ter, ele tem que ganhar também, o projeto tem que ganhar. Agora, foi frontal, posso não concordar da maneira como é que foram as eleições do Porto, isso é outra coisa. Agora, em termos de filosofia de projeto e de liderança de projeto, eu tenho estado muitíssimo bem. Mas atenção, o Brandes também apanhou o Sporting muitíssimo mal, atenção. E está a fazer uma obra fantástica também. Gostava de perceber que tipo de acordo tem estabelecido para os direitos televisivos para 2026 e até 2028? Eu não tenho acordos com ninguém. Cuidado, não tenho acordos com ninguém, não negociei com ninguém. Eu sei o que é que sou capaz de negociar, isso é outra coisa. Curiosamente, o Benfica já disse... Mas garante que não tem acordo com ninguém? Não tenho acordo com ninguém. Nem quero falar com ninguém, tampouco. E o que é capaz de negociar? O que eu acho é que consigo chegar aos 65, 70 milhões de euros. Curiosamente, por acaso, o Presidente do Benfica agora também falou em 70 milhões de euros, coisa que andava a falar de 30, 35 milhões. Já aumentou a parada. Não consegue lá chegar, tenho certeza disso. Nem sabe como é que se pode lá chegar tão pouco. Ou não deve saber, pronto, vamos lá ver. Agora, eu tenho a noção exata que entre 130 a 140 milhões de euros tenho a certeza para o Benfica. Para esses 2 anos. Sim. Depois o resto, tem que haver centralização. A centralização que todos nós já sabemos, sem entrarmos já em polémicas nenhumas, mas uma das coisas que tem que resolver, ou que deveria-se ter resolvido, nós na pandemia fomos avisados disso, não é? Que tinha que resolver, ou tivemos tivemos a sensibilidade que eles também tinham problemas graves, por causa da situação da pirataria, não é? E parece que de lá para cá aumentou ainda muito mais a pirataria. E se os clubes todos têm que ajudá-los também, se queremos mais dinheiro, temos que ajudar também a arranjar o dinheiro para nos pagarem nós. Por isso passa precisamente por sermos nós também a colaborar com eles como é que se acaba a pirataria. Mas como é que consegue duplicar essa receita? Da outra vez não dizia que era 400 milhões em 10 anos, não apareceu os 400 milhões, agora estou a dizer que está 130 ou 170, pronto. E há de aparecer, garanto que... Mas o mercado audiovisual, não, 140. Mas o mercado audiovisual está 130 a sofrer... ou 140, há de aparecer. Mas o mercado audiovisual está a sofrer uma crise. Estou a falar do mercado audiovisual clássico, ou seja, não estou a falar de novas plataformas. Agora vemos, por exemplo, a Liga dos Campeões já vai ter alguns jogos negociados para plataformas de streaming. Estamos a tratar disso. Só estou a dizer, olha, há uma coisa que eu normalmente nunca falei aos benfiquistas, eu faço mesmo. Por isso, chamaram-me doido, 400 milhões, ninguém acreditava. Mas eu, pronto, lá fiz o meu percurso, começámos pela Benfica TV, depois fizemos a negociação longa com o Oliveira de Esportes, andei quase 7 meses a negociar com o Joaquim, eles têm em paz. Depois chegámos à conclusão de não poder acompanhar, saímos bem pacificamente para cortar a relação, não pessoal nunca, mas a relação empresarial. Cortámos e só vamos caminhar. Mas nesses 2 anos, 26, 28, os jogos do Benfica saem da Benfica TV? Não, ficam na Benfica TV. Ficam na Benfica TV. Ou seja, é um acordo que garante esses 130 a 140 milhões. Não tenho acordo nenhum, estou-lhe a dizer qual é o meu posicionamento. E no dia que for a negociar, estou-lhe a dizer como é que vou fazer também. E quando eu estiver lá, quando estiver na presidência do Benfica, eu sei negociar rapidamente, tratar desse assunto. Mas o que é que há de diferente? Qual é a oferta? Nada diferente. A oferta continua a ser a mesma, não é? Não, está bem, alguma coisa há diferente. Para chegar a estes números, alguma coisa há diferente, não é? Está na negociação. Agora, não vou estar a dizer como é que é, não vale a pena. Aí não vale a pena. Mas do ponto de vista ainda da centralização, porque depois chegará a esse, pelo menos 2028, gostava de perguntar, como alguém com a sua experiência, se acha que o futebol português, como um todo, consegue vender-se ao preço que se anda a projetar. A pessoa mais persistente nos direitos televisivos, numa centralização, foi Pedro Proença. Foi ele. Mas pensávamos todos. E andou a iludir todos os outros clubes, excepto os grandes. Andou a iludir toda a gente que ia arranjar não sei quantos milhões, ou 300 milhões para os direitos televisivos, íamos ter dinheiro para toda a gente, ninguém ficava prejudicado. Entretanto, foi reeleito e assumiu um compromisso que só pensava na Liga Portuguesa de Futebol, não pensava em mais nada. Até se falou da Federação, não pensava nisso. O que é certo é que ele, enquanto Presidente da Liga, não fez outra coisa que foi andar a promover e arranjar maneira de ir para a Federação Portuguesa de Futebol. E os direitos televisivos deixou-os para o outro viesse, deixou lá a herança da sede, são 30 milhões ou 30 e tal milhões que estão lá de dívida, e então não resolveu o problema. Este agora que entrou é que ficou com o menino nas mãos. E acho que ele tem estado muitíssimo bem, o Ronaldo tem estado muitíssimo bem. Mas é a favor ou contra a centralização em si?
Alguma vez o Benfica pode estar contra. O Benfica não pode estar contra. O Benfica tem que fazer os seus interesses. Isso é outra coisa. Só para lhe abrir o jogo um bocado, vou-lhe dizer assim. Eu, quando andei a negociar aqui em Misolas com o Porto, andámos os três em conjunto. Porto, Sporting e Benfica. Andámos os três a negociar. O mesmo produto, a mesma empresa. E naquela negociação ficou acordado, e não foi comigo, foi com os quadros, com o Domingos Soares Oliveira e com os outros homens também do Sporting e do Porto, que aceitavam que o Benfica recebesse uma diferenciação de 25% em relação ao preço do Sporting e do Porto, ok? Foi aceito isso. Isso até estava escrito até lá. Depois apareceu-nos depois a Sagres, e então aí nós tivemos de sair daquela negociação e cada um caminhou sozinho. Mas no princípio da negociação que nós tivemos, e nessa altura falávamos muito uns com os outros, principalmente os quadros falavam muito uns com os outros, porque isto é um negócio, ao fim e ao cabo é um negócio. E depois nós ficámos com a Sagres, pronto, e nunca mais acompanhei essa situação. Logicamente, na centralização, o Benfica também defende os seus interesses. O lógico tem que haver centralização. Ou seja, o Benfica nunca sairá da mesa das negociações numa centralização? Não, nem pode sair, o Benfica tem que liderar. O Benfica tem que liderar em todo lado. Sim, mas fazendo as contas, se quer duplicar o valor por ano daquilo que o Benfica recebe atualmente, mais ou menos, proporcionalmente os outros clubes também terão que receber, não sei qual é a porcentagem, mas, ou seja, nos 2 anos o bolo final nos 2 anos que o Benfica tem, vai ter uma negociação sozinho. Certo. Por isso eu vou lá chegar aos números que quero, agora não vou explicar como. Mas não faz sentido depois, com a centralização, baixar o valor para o Benfica relativamente àquele que negociou nos 2 anos. Nestes 2 anos é impossível, na centralização o Benfica ter. É impossível, completamente impossível ter. É impossível. Ou seja, na centralização é impossível o Benfica conseguir valores na ordem dos 70 milhões anuais. Não vai ter, não tem hipótese. A centralização não tem hipótese. Só se houvesse um milagre neste país. Não acredito em milagres. Daí a minha pergunta inicial. Só se o governo se envolver a sério na situação da pirataria. Mas o que é que acha que valorizaria o bolo total? Isto não será um problema de toda a gente. Nessa altura iremos discutir, depois alguém a tomar a decisão de quem é que vai negociar, quem não vai negociar, e cada um vai se pronunciar. Agora, estou lá para defender os interesses do Benfica a sério e terei para defender os interesses do Benfica a sério. O Benfica não pode ficar prejudicado de maneira nenhuma. Ou seja, a televisão, apesar de tudo, nunca será o principal fonte de receita. Não voltam a ter, é uma situação como no passado. Eu quero igual ao Benfica, toda a gente quer igual ao Benfica. Isso é que não vai suceder de certeza. Isso não vai suceder de certeza. O Benfica tem que defender os seus interesses. Se porventura podemos ter uma surpresa ainda depois, mas isso é que podemos ter uma surpresa também. Portanto, a televisão, no seu projeto, nunca será a principal fonte de receita do Benfica, nunca poderá ser. Estou a dizer o seguinte: comigo tivemos sempre surpresa, não tivemos? Então pronto. O Benfica argumentava sempre. E havia sempre surpresa para apresentar. E vamos continuar a apresentar surpresas numa negociação dessas, que é bastante profunda e de interesse grande para o Benfica. Para o futebol português, para não dizer para o futebol português todo. Acho que hoje a unanimidade dos clubes todos, por exemplo, os clubes da segunda divisão, terem 1,5 milhão de euros. Que é para já não haver situações menos claras no futebol nesse aspecto, não é? Que é nos licenciamentos principalmente, porque ali vai haver uma regra clara. O futebol português tem que entrar numa regra de licenciamento puro e duro, que é na realidade. Puser o pé na argola tem que ser penalizado severamente. Teoricamente isso já está regulamentado. Era uma brincadeira aquilo. Estava regulamentado, mas fazia-se licenciamentos. Olha, faz assim. Quem me tiver a ouvir, eles sabem o que é que eu estou a dizer. Como é que conseguirá a redução de custos que diz que é necessário também fazer no Benfica? Já lhe disse, vamos ter uma reunião pessoal, não é? Não vale a pena, estou em eleições, o que é que vou fazer? Agora que o Benfica vai reduzir custos, vai, substancialmente tem que reduzi-los mesmo. Sim, mas não reduz só falando com o pessoal, não é? Diga? Não é só falando com o pessoal, não é? Não, acho que não vou tomar nenhuma deliberação agora, não sou presidente do Benfica, o Benfica neste momento tem um presidente, já tomou determinadas decisões, se eu concordava ou não, acho que se calhar não eram as mais lógicas, na minha ótica, foi mais uma vez pela campanha eleitoral do Benfica, mas porque há eleições, porque se nunca teve seguro para aumentar os funcionários, como é que agora deu para um prémio, de um momento para o outro, curiosamente é umas eleições daqui a um mês, ou eram daqui a um mês as eleições, aquilo ali qualquer coisa que não joga bem, mas havemos de ver quem está lá, como é que vamos fazer agora, há pessoas que logicamente têm que sair. Isso passa também pelas modalidades? Quem? Passa pelas modalidades, não sabes? Acho que o Benfica, num tempo nunca investimos tanto dinheiro nas modalidades como está a se investir agora, mas não sei quantificar quanto é que poderá ser a redução, mas há uma coisa que vou dizer, nos próximos 4 anos há modalidades do Benfica que têm que ter no mínimo 30 jogadores, 30 a 40% da formação do Benfica.
nos seus plantéis. Tem uma modalidade que é o Hockey Patins. O clube que forma melhores jogadores em Portugal é o Benfica, mas eles não ficam lá. Porquê? Não pergunto, não estou lá, não sei. Há lá um craque que foi formado no Benfica que é o Zé Miranda, mas há mais Zé Mirandas por aí fora. Existem. Uns estão até emprestados. Mas há modalidades, se calhar, que nós vamos baixar, se calhar. Há outras, se calhar, vamos investir mais, como o caso do futebol feminino. Acho que o Benfica tem condições para chegar longe no futebol feminino. Acho que há condições para o Benfica discutir um título europeu, 3, 4 anos com um título europeu no futebol feminino. Mas isso, quando chegarmos lá... Gostava de lhe perguntar o seguinte, disse que espera vencer. Se não vencer, quem é que não gostava que ganhasse? Se não vencer, quem é que... também não são os sócios do Benfica que vão dar a decisão. Eu acho que todo o trajeto do Benfica são potencial a ganhar, e os sócios do Benfica, de certeza que devem recordar bem. Mesmo alguns jovens também devem recordar. Mas eu já vi tanta coisa. Há uma coisa que eu garanto: não paga ninguém, não leve ninguém atrás de mim em carros ou alugar autocarros para levar quem quer que seja. Onde eu apareço são as pessoas da região que estão lá, mais ninguém. Isso para mim é muito importante e tem sido algumas surpresas para mim. Não esperava que as pessoas já passaram tantos, 4 anos, já é bastante tempo. E não há dúvida que tem uma grande relação com a massa associativa do Benfica. E isso para mim, às vezes até nós começamos a pensar, se não me controlar bem até posso me emocionar numa situação daquelas. Há para mim uma relação, acho que as pessoas estão, não é gratas, agradecem o trabalho que foi feito, pronto, em prol do Sport do Benfica. E também, eles também colaboraram nisso, porque também estiveram sempre perto de nós. Agora, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, são isso. O que o Benfica fizer, para mim está bem, apesar de eu dizer que dentro de 2 anos, se eu não for escolhido, tenho certeza, 2 anos, vamos sonhar novamente com eleições, de certeza. Fez alguma promessa para voltar a ter bigode? Não. No dia que eu fizer o Penta, vai crescer bigode. Foi essa a promessa? É, bigode. Por acaso é uma coisa curiosa. Tanta gente a dizer. Toda a gente repara no bigode. E a curiosidade, algumas pessoas vão me perguntar, mas vai agora entrar no Benfica, vai novamente haver bigode. Não vai haver bigode nenhum. Pá. Neste momento, não. Se for o Penta, tudo bem. Posso fazer um desconto, porque o Tetra já também pode ter bigode, também, não há problema. Luís Filipe Vieira, muito obrigado por ter estado connosco. Dia 25 é dia de escolher quem será o novo presidente do Sport Lisboa e Benfica. A voz agora é para os sócios encarnados.